Olá pessoal, me chamo Elaine Santos de Oliveira e no vídeo de hoje nós vamos explorar um tema muito importante dentro do estudo das progressões geométricas, que vai ser a demonstração da fórmula da soma de uma progressão geométrica finita. Muitas vezes aprendemos essa fórmula pronta, decorada, sem realmente compreender de onde ela vem ou qual é a lógica por trás daqueles termos. E entender essa demonstração é essencial, não apenas para resolver exercícios, mas para desenvolver uma visão mais aprofundada da estrutura das sequências geométricas. A ideia principal é mostrar que essa fórmula ela não surge do nada. Ela é construída a partir de uma estratégia matemática muito inteligente que envolve reorganizar a própria sequência para revelar um padrão escondido. Essa reorganização ela transforma uma soma, que à primeira vista parece complicada, em uma forma mais simples. E ao longo desse vídeo eu vou te guiar passo a passo por esse processo, explicando não só como fazemos cada etapa, mas também a sua definição, a sua fórmula e como chegamos nela. De início, vamos ressaltar a definição. A progressão geométrica, ou mais conhecida como PG, ela é uma sequência numérica onde, a partir do segundo termo, cada termo é obtido multiplicando-se o termo anterior por uma constante chamada razão. Em outras palavras, cada termo é igual ao anterior multiplicado por essa constante. Por exemplo, se a razão for 2 e o primeiro termo for 3, a sequência será 3, 6, 12 e 24, e assim por diante. E a partir disso, nós iniciaremos a nossa introdução com a fórmula da soma dos termos de uma progressão geométrica. A gente vai dar nomes a alguns termos que a gente consegue observar. O S ele vai ser a soma dos termos, né, que geralmente a gente vai descobrir. O A1 ele é o nosso termo inicial. Esse Q elevado a N, o Q em si só, ele é a nossa razão. E o N vai ser a quantidade de termos que a gente vai utilizar. Agora que já sabemos um pouco sobre a definição e a fórmula, partiremos para a demonstração da fórmula da soma da PG finita. Iniciaremos com um breve exemplo da PG, assim como a gente já viu lá na definição, o exemplo, a gente vai abordar novamente um outro exemplo. A gente consegue perceber que a sequência dada ela é 1, 2, 4, 8, 16, 32. O que seria essa sequência e qual é a sua relação com a razão? Nesse caso, o primeiro termo seria 1. O segundo seria 2, o terceiro 4, o quarto 8, o quinto 16 e o sexto 32. Como é que a razão ela vai agir nessa situação? Nesse caso, a gente consegue perceber que a razão da nossa PG é uma razão 2. A partir disso, a gente consegue, a nossa razão ela vai multiplicar todos os termos da nossa PG. A gente multiplicando o primeiro termo com 2, a gente consegue perceber que a gente vai ter o próximo número. O nosso A2 multiplicando pela razão, ele vai ser o nosso A3. O nosso A3 multiplicado com a razão vai ser o nosso A4. E assim sucessivamente. A partir disso, a gente consegue ter uma análise mais geral de como acontece isso. Aqui a gente já sabe que esse vai ser o A1, que é o nosso primeiro termo, e o nosso AN, que é o nosso último termo, no caso dessa sequência em particular. Se a gente for fazer uma análise direcionando não só para os números em si, mas para os termos, a gente vai conseguir perceber que o nosso A1 vai ter uma relação com o A2. Por quê? Porque a gente consegue perceber que o A1 multiplicado com a razão vai ser o próximo número. O A2 multiplicado com a razão vai ser o próximo número. E aí, a partir disso, a gente consegue ver que se a gente multiplicar o A1 vezes a razão, a gente vai ter o nosso A2. A gente pode perceber, que o primeiro termo multiplicado pela razão vai dar o nosso A2. E se a gente multiplicar pelo nosso A1 e a razão ao quadrado, a gente consegue obter o nosso terceiro termo. Para obter o nosso quarto termo, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer novamente a multiplicação do nosso primeiro termo com a nossa razão, só que agora ao cubo. E a partir disso, dessa análise, a gente consegue perceber que tem uma determinada sequência, que tem uma determinada, um determinado modo de ser da nossa sequência. O que a gente consegue observar de início? Que se a gente for generalizar para um enésimo termo, que é para uma definição mais geral, o nosso A
Então, a gente consegue perceber que o nosso AN, quem ele vai ser? Ele vai ser o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Por quê? Porque aqui a gente consegue ter uma determinada sequência em que a gente consegue perceber que o A4, por exemplo, ele vai ser A1 vezes R a terceira. E a gente consegue perceber isso nas demais sequências, que sempre vai ser menos 1 no expoente da nossa razão. Agora que nós vimos como cada elemento da nossa sequência ele vai funcionar para gerar o próximo elemento, a gente consegue ter uma noção mais clara do que pode acontecer se a gente for somar esses termos. Nesse caso, o que a gente quer fazer? A gente quer somar todos esses termos que a gente encontrou. Aqui o A1, a gente disse primeiramente, né, que todos os elementos são multiplicados pela razão. Nosso A1 também vai, só que elevado a zero. E a gente sabe que todo número elevado a zero, ele é 1. Então, partindo da ideia de que a gente quer somar todos esses elementos, a gente pode, lembrando que aqui a gente tem infinitos números, né? Agora, indo para a parte da somatória dos termos, a gente vai colocar os termos que a gente já conseguiu analisar. Aqui a gente vai ter o A1 vezes a razão elevada a zero, mais A1 vezes a razão elevada a 1, mais A1 vezes a razão elevada a 2, e assim sucessivamente. Partindo dessa somatória, a gente consegue... Lembrando que na fórmula que a gente utilizou, a gente usou o Q, como se fosse a nossa razão, e aqui a gente está utilizando o R, mas eles são iguais, tá? São equivalentes. E a partir disso, o que a gente pode fazer? A gente vai manipular essa ideia que a gente já conseguiu formar para que a gente consiga comprimir um pouco mais ela. Nesse caso, o que a gente consegue fazer? A gente consegue multiplicar os dois lados pela razão. Por que a gente consegue fazer isso? Porque uma vez que a gente faz uma coisa de um determinado lado, a gente também tem que fazer do outro lado da igualdade para manter essa igualdade. Então, a gente vai multiplicar com a razão. Quando a gente multiplicar o A1 vezes a razão, vai ficar A1 vezes a razão, né? É que é equivalente a 1. Então, se a gente multiplicar com a razão, vai ficar a razão elevada a 1, mais a razão ao quadrado. Aqui eu já estou fazendo a multiplicação com o determinado termo aqui de cima. Por isso que aqui ficou ao quadrado. Se a gente multiplicar a razão vezes A1 vezes a razão ao quadrado, vai ficar A1 vezes a razão à terceira. Aí, se a gente fizer R vezes A vezes R ao cubo, vai ficar A1 vezes R ao quadrado, mais A1 vezes Rn. Uma vez que a gente fez isso, a gente vai subtrair essas duas somatórias que a gente conseguiu analisar. A partir disso, a gente vai pegar o nosso Sn. Aqui, como nós vamos fazer uma subtração, a gente já consegue fazer uma determinada simplificação. A gente vai subtrair essa somatória de cima, com esse aqui de baixo. A partir disso, a gente nem precisa reescrever tudo de novo, a gente já consegue perceber o que vai acontecer. Todos daqui de baixo vão mudar o sinal para negativo, então, a partir disso, a gente consegue simplificar só analisando esses dois casos. A gente consegue simplificar esse com esse com esse com esse que tá aqui dentro com esse, e esse que vai estar bem aqui dentro da nossa sequência. Então, quais são os números que vão sobrar? Nossos termos, né? No caso, que vão sobrar vai ser esse e esse. Então, a nossa subtração, né? Foi o que a gente fez aqui. A gente fez Sn, que é a somatória dos termos,
menos o nosso Sn vezes R. Isso vai ser igual a quanto? Ao nosso A1 menos A1 vezes Rn. Aqui, como a gente tem duas somatórias, a gente consegue isolar, que vai ficar R menos 1. Aqui também, como a gente tem dois iguais, a gente consegue isolar o termo, né? A partir disso, a gente consegue passar isso aqui, como a gente quer a somatória, né? A gente consegue, como aqui tá multiplicando, ele vai passar pro outro lado da igualdade, dividindo. Aqui a gente repete, que é o A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Aqui tá multiplicando, a gente passa dividindo. E aí, nós chegamos na fórmula que, a priori, a gente tinha mostrado que seria a nossa fórmula da soma da PG finita.